Olá, a gente hoje está aqui para conversar sobre a educação pública brasileira. Nos últimos 30 anos ela vem avançando bastante, mas a gente ainda tem uma série de questões para superar, como estudantes que estão em distorção idade-ano, estudantes que não estão mais cursando nem o Fundamental 2, nem o ensino médio. E para a gente poder estabelecer algumas políticas públicas exitosas, é muito importante que nesse Brasil do século XXI a gente trabalhe sobre evidências. Então, por isso, eu estou aqui com o Ricardo Paes Barros, o famoso PB. Ele é economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, é professor no INSPER. Olá, PB, é um prazer estar aqui com você hoje. E eu queria te fazer algumas perguntas sobre quais são os aspectos que as políticas públicas brasileiras no campo da educação deveriam observar para que a gente possa construir uma escola que faça sentido para esses adolescentes. Bom, olá, é um prazer estar aqui. Eu acho que os estudos todos, nacionais e internacionais, eles apontam para alguns princípios muito simples. O primeiro, meio óbvio, é que o caso do abandono, da evasão escolar, do desengajamento do jovem com a escola, é tipicamente a questão de que é muito mais fácil você prevenir do que depois você remediar, né? É como se você estiver vendo um filme ou uma novela ou uma série. Se você desencantar, se você perder o interesse, depois para você recuperar o interesse é muito difícil. Então, é muito importante para a escola acompanhar cada aluno de tal maneira a ser capaz de identificar quais alunos estão ficando desencantados com a escola, em vias de abandonar a escola e tentar resolver esse problema de uma maneira preventiva. Então, essa eu acho que é a primeira questão fundamental. A segunda questão fundamental que você mencionou é a intersetorialidade. O jovem sai da escola pelas mais variadas razões. É muito importante a gente ter uma conexão entre a política de educação, a política de saúde, a política de assistência social, um sistema de aconselhamento, de tal maneira que você tenha uma visão holística de todos os problemas que podem afetar o jovem e atacar de uma maneira sistêmica. Então, políticas de combate à evasão eficazes são sistêmicas. E, em terceiro lugar, e mais importante, a escola tem que fazer todo o sentido do mundo para o jovem. Se a escola não escutar o jovem e não fizer sentido para ele, não adianta você tentar prevenir, não adianta você montar toda a política sistêmica se o ponto central dessa política não é atrativo. Então, acho que esses são os três componentes centrais de uma boa política para manter o engajamento do jovem. Ou seja, de cara, detectar se aquele grupo de jovens ou se aqueles jovens estão querendo sair da escola, né? Você falou agora um pouco sobre políticas intersetoriais para as juventudes, né? Incluindo aí a ciência social, a saúde e da educação. Deveria haver alguma parceria dessa gestão pública com as famílias, com os responsáveis, ou é só com o adolescente, só com o jovem, que essas políticas públicas têm que estar preocupados? Não, certamente tem que envolver todo mundo. A família é super importante na garantia que o jovem permaneça na escola. Quer dizer, é muito importante. Às vezes a gente usa muito a família, né, para ajudar a escola a melhorar, mas a família tem um outro papel muito importante em garantir a presença do jovem na escola, que é organizar a vida do jovem, né? Quer dizer, o jovem chegar bem alimentado, estar se sentindo confortável com a roupa que ele está, ele ter dormido bem no dia anterior. Estudar requer uma vida relativamente organizada fora da escola, então a família tem um papel muito importante nisso. Mas essa multissetorialidade dessa política envolve também o Ministério Público, envolve o Conselho Tutelar. Todo mundo na sociedade é responsável para que o jovem permaneça na escola e também os amigos dele. Então é muito importante, uma das coisas mais efetivas
na manutenção de um jovem na escola é quando os amigos dele tentam convencê-lo a permanecer na escola. É mais convincente do que quando o professor, até quando a família tenta convencê-lo. Então, é muito importante que todo mundo trabalhe na identificação se o jovem está em vias de sair da escola e todo mundo trabalhe junto na saída. O que não pode acontecer é o Ministério Público e a escola acharem que é culpa do pai o aluno sair da escola. E o pai achar que é culpa da escola o aluno sair da escola. E por aí vai. Eu acho que em vez de a gente ficar tentando culpabilizar alguém nessa junção de esforços, a gente tem que juntar os esforços para tentar trabalhar na solução do problema que o jovem está encontrando para sair da escola. Ou seja, é muito mais uma rede de cuidado, né, onde você tem uma divisão e uma complementaridade de papéis do que atribuir à área da educação apenas ou da assistência social, cuidado com aquela família e com aqueles adolescentes. Né? Inclusive porque o jovem, muitas vezes, o jovem que quer sair da escola, se ele vê conflito entre a escola, a família, ele vai explorar esses conflitos para justificar, eventualmente, a saída dele da escola. Então, se ele perceber que está todo mundo trabalhando, como você colocou, com uma rede de cuidados, todo mundo trabalhando para apoiá-lo, ele vai ou ficar convencido ou ter que brigar com todo mundo. Então, eu acho que é muito importante essa rede ser a mais harmônica, mais coordenada e a mais acolhedora para o jovem possível. A gente está no Brasil discutindo esse ensino médio, né? Que pouco atrai e pouco retém esse jovem. A gente sabe que esse jovem é, como você acabou de dizer, super ativo, super inquieto, com seus sonhos, com as suas questões pessoais. Como é que essa escola de ensino médio tem que lidar com essa questão do jovem, do seu protagonismo, do que ele deseja para o presente dele, não só para o futuro? Como é que você acha que essa escola precisa se organizar para estar dialogando com esse jovem? Então, o ensino médio, né, é o momento da vida que ele está saindo meio que da heteronomia e indo para a autonomia, ou seja, ele está ganhando autonomia, né? Então, ele precisa ganhar vários tipos de autonomia. Então, uma das coisas que o ensino médio tem que favorecer que o jovem desenvolva é a autonomia para poder decidir qual é o sonho dele de futuro, quer dizer, qual o projeto de vida dele, que tipo de vida ele sonha ter. Então, a escola tem que permitir que esse sonho possa ser construído. E, para esse sonho ser construído, a escola tem que oferecer uma série de experiências para esse jovem, de tal maneira que ele possa entender como é que é uma vida, seja nas profissões, ele tem que ter ou tido a oportunidade de ver diferentes formas de trabalho, diferentes profissões para ele poder escolher, mas diferentes formas de inserção na sociedade, participação política, de participação na família e etc. Então, a escola tem que permitir que o jovem se conheça melhor, consiga identificar melhor o que ele quer e possa definir os seus objetivos. Por outro lado, ele possa entender melhor o mundo, ele possa entender como a sociedade funciona, como que ele poderia participar de uma maneira social e politicamente, e como que o mundo do trabalho funciona e como é que ele vai se inserir nisso. Isso é muito importante que aconteça no ensino médio, misturado com as diversas áreas do conhecimento, de maneira que ele possa ver que tudo aquilo que ele está aprendendo em física, química, matemática, filosofia, sociologia, está relacionado com isso, né? Então, a escola tem que ser capaz de, ao mesmo tempo, dar para o jovem incríveis oportunidades para ele se conhecer, se desenvolver, o que está bem caracterizado hoje nas 10 competências gerais que a Base Nacional Comum Curricular preconiza, né? Então, ele tem que ser capaz de desenvolver isso de uma maneira integrada com as diversas áreas do conhecimento. Não é que alguém vai tentar colocar na cabeça dele de que ele quer alguma coisa, ele vai descobrir aquilo que ele quer, ele vai ter autonomia para fazer isso. Então, isso eu acho que é fundamental para o ensino médio, ou seja, é o protagonismo e
a busca da autonomia e, para isso, a escola tem que ser muito mais flexível do que ela costuma ser. Então, vamos falar um pouquinho dessa maior flexibilidade que essa escola precisa ter, né? Quer dizer, estamos falando de uma nova base nacional comum curricular, estamos falando de uma reforma do ensino médio. Como é que a escola brasileira precisa se reorganizar? Que aspectos ela deve focar para ela ser uma escola mais atraente e que prepare melhor esses jovens para aquilo que eles desejam ser e viver no Brasil do século XXI? Então, eu acho que o jovem, exatamente porque ele está ganhando toda essa autonomia, ele quer fazer escolhas. Então, uma escola onde você não pode escolher, não vai funcionar. Uma escola em que você não está consciente do que você está aprendendo, não vai funcionar. Então, o jovem ele precisa entender qual é o currículo da escola. Ele precisa, no início do ano, alguém precisa dizer, olha, esse ano você pode aprender isso, se você fizer essa escolha, você pode aprender isso, se você fizer essa outra escolha. Ou seja, ele tem que entender que ele pode fazer escolhas e ele tem que entender quais são as consequências dessa escolha. O jovem tem que aprender a fazer escolhas e aprender a lidar com as consequências das escolhas que ele fez. Então, se ele escolher uma coisa, ele vai aprender uma coisa, se ele escolher outra coisa, ele vai aprender outra coisa. E a escola tem que estar aberta para essas opções, né? E faz pouco sentido você ter uma avaliação anual, então você ter, por exemplo, uma escola trimestral, uma escola semestral, onde você possa fazer escolhas curriculares a cada trimestre, a cada semestre, dá uma flexibilidade, uma variação na escola que torna a escola para o jovem muito mais atraente, né? Mas, acima de tudo isso, é muito importante que o jovem perceba que a individualidade dele está sendo levada a sério. Ou seja, ele tem que perceber que aquela escola está a serviço dele. Ou seja, ele tem que perceber que tem alguém naquela escola que está interessado em desenvolver ele, e não um conjunto de jovens. Legal. Então, ele tem que sentir, porque isso é o que vai dar para ele o pertencimento, o sentimento de que ele está sendo acolhido, e a escola tem que ter altas expectativas, ou seja, ela tem que tratar cada um individualmente e com altas expectativas sobre cada um deles, num ambiente flexível em que ele possa ter o protagonismo e desenvolver a sua autonomia. Uau, super desafio, super instigante. Obrigada, PB, pelas suas colocações. Obrigada a você também por estar conosco. E eu lembro que todos os programas, todos os episódios do Entrevista estão disponíveis no Futura Play.